3. Aí os nossos convidados podem anotar qualquer pergunta e depois nós passamos para a resposta. Deputado Carlos Sampaio, tem a palavra. Senhor presidente, cumprimentando os convidados desta manhã, grande parte das perguntas que faria o relator já as fez e de forma muito oportuna. Mas 3 pontos ainda, a meu sentir, poderiam ser objeto de uma análise, particularmente por parte do Dr. Marcelo e do Dr. José Eduardo Alckmin. Primeiro, quanto ao fim da prescrição retroativa, que seria uma alternativa que se estaria propondo para essa questão da prescrição que constam nas 10 medidas. Se poria um fim único exclusivamente à prescrição retroativa. Numa das suas fases, me parece que da investigação até a denúncia já não existe mais, da denúncia até a sentença. A segunda questão se refere ao teste de integridade. Eu não sei se ambos poderiam abordar essa questão também. A mim me parece que é uma hipótese clara de flagrante preparado e, portanto, não concebido pela mais alta corte do país, que é o Supremo Tribunal Federal. E por essa razão, mesmo quando se diz que poderia utilizar-se na área administrativa, eu tenho para mim que o processo administrativo, como regra, deve respeitar o processo, o rito do processo penal, no que tange aos princípios a serem perseguidos. Então, eu tenho ainda minhas dúvidas, se bem que, com a restrição feita pelo relator, de havendo fundada suspeita e com manifestação judicial, eu acho que seria uma alternativa para o teste de integridade. E, por fim, uma pergunta que eu tenho feito a todos que aqui vêm, e é realmente um tema que me preocupa, é a questão do Caixa 2 e do artigo 350 do Código Eleitoral. Nós temos julgados, e eu trago aqui à baila um do próprio ministro Noronha, onde se fala que a tipificação do Caixa 2 eleitoral acaba sendo uma previsão genérica, portanto, faltaria o dolo específico do tipo de falsidade ideológica, e por esta razão mesmo quase não se condena ou condenações inexistem sobre o Caixa 2. E nós temos, dentro das 10 medidas, que não são 10, 2 artigos específicos que tratam do Caixa 2. E a pergunta que me faço é, coloquei isso ao relator, ao presidente, por que não trazermos essas 2 medidas do Caixa 2, que realmente criminaliza numa tipificação já não mais sob dúvidas, para já? Ou seja, por que para o próximo pleito de 2018? Por que não anteciparmos a questão do Caixa 2 para o pleito em curso? Se já ouvi de colegas do Ministério Público que o horizonte nessas eleições, o financiamento público pode ser ainda pior do que o do financiamento privado. E mais, ouvi do presidente da mais alta corte eleitoral do país, ministro Gilmar Mendes, que essa eleição está quase que um tiro no escuro. A pretexto de se dizer que poderia estar se anistiando algum tipo de Caixa 2 do passado, veja, a questão é essa. O crime tem uma tipificação aberta, genérica, ou seja, inexiste uma definição clara na doutrina e na jurisprudência sobre o Caixa 2? Se isso é fato, façamos a definição agora nos termos propostos nas 10 medidas, que são 2 artigos que tratam do tema e que valha para este pleito. Gostaria de saber como que vossas excelências pensam também sobre esse terceiro tema.